Pronto. Boa noite, bom dia e boa tarde para todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, que eu acho que é ninguém, e que verão este vídeo, que aí eu espero que seja alguém. Bom, para começar, para você que está vendo um vídeo meu pela primeira vez, e está vendo pelo YouTube ou pelo Instagram, nesse caso, então eu dei lhe avisar que este vídeo é uma live feita no Facebook, né? Deixa eu ver, sim. Sendo uma live feita no Facebook, então eu irei esquecer o que eu vou falar, às vezes eu vou falar que eu vou falar uma coisa e não vou falar, às vezes eu vou parar de falar e vou ficar pensando, às vezes eu vou parar de falar e vou ficar olhando para o celular para parar para ler alguma coisa, enfim. E se você está vendo um vídeo meu pela primeira vez, então nesse caso eu acho interessante lhe informar que este aqui é apenas um de vários outros. Eu não sei lhe dizer a quantidade de quantos vídeos eu fiz antes de fazer esse, porque eu nunca parei para contar. Algum dia talvez eu pare para contar, mas eu acho difícil. Mas eu posso lhe informar que este aqui, até onde me consta, é o 25º tema, né? E os outros 24 temas estão nos outros vídeos, que também são lives feitas no Facebook, e estão no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, e a maioria tá no meu Instagram também. Não sei se quando você estiver vendo, se ainda não vou ter colocado todos. Eu espero que eu algum dia coloque todos, mas enfim. Mas todos estão no meu canal Papo com Grilo. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa que eu acho interessante dizer? Por favor, me avisem quando eu puder começar, tá bom? Enquanto eu penso aqui se tem mais alguma coisa que eu devia dizer antes de começar. Bom, deixa eu lembrar que sim. E se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, então nesse caso eu acho também interessante lhe contar que o objetivo, né? Para começar, o meu objetivo em fazendo essas lives é contar a história do Brasil relacionando com a história da capoeira. Porque para começar, a história da capoeira obviamente tem que estar ligada com a história do Brasil, já que a capoeira é um monte de coisa brasileira, né? Não vou dizer tudo que ela é, porque nenhum ser humano é capaz de dizer tudo que a capoeira é, mas enfim. Recapitular um pouquinho da semana passada também é bom. É basicamente isso. É contar a história do Brasil relacionada com a história da capoeira, porque eu entendo que a história da capoeira tem muito impacto na história do Brasil. Ok, então vou fazer isso daí. E no caso, já que me pediram para recapitular um pouco da semana passada, na semana passada a gente conversou sobre um pequeno país que existiu durante o Brasil colonial, entre o final do século XVI e até o final do século XVII, né? Foi um país que teve ou um pouco menos, ou cravado um pouco mais de 100 anos de história, né? E que, tendo sido destruído, ficou conhecido pela forma como a elite luso-brasileira nomeou, Quilombo dos Palmares, mas que, tendo recebido um outro nome pelos seus habitantes, eu decidi que não irei chamar de Quilombo dos Palmares, irei chamar de Angola Janga quando estiver tratando de Angola Janga. Porque em alguns momentos, de certa forma, estarei tratando do Quilombo dos Palmares e não de Angola Janga. Em momentos que, quando acontecer, eu vou justificar. Então não precise ficar preocupado pensando qual seria a diferença, não, que eu lhe explico quando acontecer. E no caso, conversamos sobre características políticas, sociais, econômicas. Falei de mais alguma coisa. Também basicamente isso. Não falamos propriamente da história. Não, pera, deixa eu pensar em como reformular esse pensamento. Sim, já sei. Um grande
sociólogo, escreveu que os filósofos dessa época, especificamente os filósofos hegelianos, né, procuravam entender e todos os outros filósofos, sei lá, da época, historiadores, viam a história como uma sequência de fatos importantes, ou como isso eu acho que os ingleses ou os franceses, se eu não me engano, viam como uma consequência. Não, os ingleses e os franceses, se eu não me engano, viam como uma sequência de fatos, datas e nomes importantes, que é o que se chama comumente de história oficial. Né? Que não é a história que eu gosto de contar, eu gosto de contar a história não oficial, essa é mais divertida. Já os alemães preferiam entender a história como dentro de um entendimento religioso. E esse grande sociólogo disse que a história, para se entender a história, você tinha que, antes de tudo, entender o que os humanos faziam, porque a história é um fruto da criação humana, então você tinha que conhecer as atividades humanas, né? Então, no vídeo da semana passada, nós conversamos sobre essa história, a história das pessoas de Angolajanga. Não sei como seria o gentílico para quem nasceu em Angolajanga, talvez seja algo tipo angolano janga, não sei, mas enfim, conversamos sobre essas pessoas. E nesse vídeo eu pretendo falar sobre a história dos fatos, nomes e datas importantes, né? Que na verdade é apenas pinceladas do que realmente aconteceu. Primeiro, porque a gente está falando de um país onde não há via escrita, né? E as pessoas desse país ou foram mortas ou então foram reescravizadas, né? A maioria morreu, então a gente não tem muitas informações sobre como realmente era, sobre a história dos governantes, o tanto que vou falar de 7 governantes e 3 deles vai ser apenas o nome onde governava, né? Porque realmente não temos muitas informações. Enfim, vamos começar então. Primeiramente, peraí, deixa eu colocar a música. Primeiramente, viva os ladinos e os vadios. Segundamente, Janga angolana, também pode ser uma opção, né? Vou usar Janga angolana. Gostei desse Janga angolano. Janga angolana, gostei desse. Deixa eu ver. Sim, primeiramente, viva os ladinos e os vadios. Segundamente, geralmente quando eu falo segundamente, eu falo alguma frase de algum ignorante, né? Para que recordemos na nossa memória por que é que os escravos resistiam e por que é que nós resistimos e por que nós resistiremos e por que as pessoas continuarão a resistir, né? Porque teve eu acho que um cacique que falou uma vez que estava em guerra constante desde que os portugueses decidiram colonizar o Brasil, né? E os africanos e nós, descendentes dos africanos, estamos em guerra constante até o preconceito acabar. Bom, e geralmente eu falaria uma coisa para nos lembrarmos disso, né? Do preconceito direcionado aos africanos. Então as fraus, não utilizar, como já disse, não utilizarei mais o termo mulher, mulheres, devido à etimologia, que se você for procurar, você vai ver que mulher vem da palavra em latim para mole, ou seja, seria no sentido de uma pessoa mole, de uma pessoa fraca, né? De uma pessoa frágil, de uma pessoa sem força, né? E por isso decidi que não utilizarei mais esse termo, utilizarei o termo Frau, que quer dizer mulher em alemão, e que, pegando a etimologia lá do proto-germânico, eu não lembro qual que era a palavra, mas eu lembro que o significado era senhora.
É, e até encontrar uma substituta latina digna. Bom, então deixa eu lembrar que sim. Mas essa história, no caso, essas histórias no caso, serão frutos, consequências desses dois preconceitos. Então não teria muita utilidade falar desses dois. Mas infelizmente o Brasil é um poço de preconceitos, especialmente neste tenebroso ano de 2020, né? Então, no Brasil, encontrar um conceito preconceituoso não é muito difícil, né? Poderia falar aqui de preconceito contra a comunidade LGBTQ+, contra a xenofobia, poderia falar de um monte de preconceitos, mas eu decidi, já que ontem eu estava pensando, que às vezes eu penso em algumas coisas, e eu concluí que muitas poucas são as pessoas que dão a resposta mais correta para a seguinte pergunta: quem descobriu o Brasil? Porque você pergunta quem descobriu o Brasil, na sua cabeça logo vem Pedro Álvares Cabral, né? Alguns que têm uma maior quantidade de leitura provavelmente pensam no Vicente Yanez Pinzon, ou que descobriu alguns meses antes de Cabral, ou então no Bartolomeu Dias, que descobriu, acho que uns agora eu não lembro a data não, mas enfim, foi em 1400 e alguma coisa, a parte sul do Brasil, ou então no Duarte Pacheco Pereira, que descobriu a parte norte do Brasil concomitante com Bartolomeu Dias. Esses três, no caso, segundo Eduardo Bueno. E ele cita outros historiadores, né? Mas pouquíssimas são as que pensam em dizer que são os povos indígenas, né, que estão aqui. Agora eu não sei a data, vocês sabem que eu não sou muito bom com data não, né? Porque o que importa não é a data, o que importa é a sequência dos fatos e como eles se relacionam. As datas pouco importam. Mas enfim, poucos são os que pensam nos povos indígenas que vieram lá atravessando a América Central, América do Norte, Estreito de Bering, a Ásia, e que vieram lá da África, assim como toda a humanidade, né? E poucos são os que pensam nesses, e mais poucos ainda são os que pensam nos africanos que chegaram, se eu não me engano, há uns 60 mil anos atrás aqui no Brasil, né? Segundo a teoria da Nied Guidon. E no caso, né, poucos são os que pensam em dizer um desses dois. Como a teoria da Nied Guidon, apesar de para mim ser extremamente lógica e já estar mais do que provada da polêmica, eu acho que a coisa mais justa seria então dizer que foram os indígenas, os povos chamados indígenas que descobriram o Brasil, né? E uma coisa curiosa, lá, acho que na segunda metade do século XX, ou seja, 1950 até 2000, alguma coisa entre esses 2 anos, alguém concluiu que realmente os povos indígenas estavam aqui primeiro, então isso quer dizer que eles tinham que ter vindo de algum canto, né? E sabe qual foi a conclusão que foi tirada? A conclusão foi mais ou menos a seguinte: os indígenas não têm a capacidade de ter descoberto o Brasil, é óbvio que não. Eu imagino que isso seria possível, né? É mais provável que os fenícios tenham, ou o povo de Atlântida tenha descoberto o Brasil, morado aqui e deixado descendentes degenerados que se tornaram os indígenas. Porque, afinal de contas, como é que os indígenas teriam descoberto alguma coisa, né? Então, assim, é este pensamento que eu queria deixar hoje. Agora, terceiramente, enquanto eu coloco meu vídeo no YouTube, né, eu aproveito para rever. E enquanto eu estava revendo, eu percebi uma coisa que, dentro do contexto que quando eu falei, na minha cabeça fazia sentido, não ia ter problema nenhum, tava tudo certo. E aí, revendo o vídeo,
eu percebi que eu não precisava ter, que aliás nem tinha que ter dito, né? Que eu falei que não gosto de Palmares, chega de Palmares, né? Tô cansado de Palmares, umas coisas sim, né? Que dentro do contexto geral, para deixar bem claro, não fica no sentido dessa frase solta, né? Fica dentro do contexto que Palmares foi a construção, foi o que restou do país Angola-Janga, né? Mas aí, quando eu refleti isso, eu percebi que podia ser que haveria algum infeliz que ia pegar isso e deturpar minha fala. Então, caso algum disso venha acontecer, eu peço 1000 perdões e muito mais. Peço muito mais de 1000 perdões, né? Porque porque com certeza a minha intenção não foi pensando nesse num infeliz desses, né? Eu peço perdão porque infelizmente não pensei nessa possibilidade quando falei. Agora, quartamente, vamos começar falando do tema de hoje, né? Vamos começar então com a fundação de Palmares. Palmares, eu uso aqui Quilombo dos Palmares, porque a gente tem que ter em mente que quando fundou ainda não estava em uma grande proporção, né? Que a grande proporção que Angola-Janga tomou. Então, sim, aí a gente pode considerar que ainda era um quilombo, né? Durante a fundação. Quando esse quilombo foi fundado em uma data desconhecida, por pessoas desconhecidas, né? Porque, como eu já disse, não havia escrito, os portugueses fizeram questão de matar todo mundo e não ligar para os que sobraram, né? Então a história meio que foi perdida, como muitas histórias foram perdidas, né? Então, o melhor que eu posso fazer é pular para depois da fundação do Quilombo de Palmares e pular, inclusive, do continente americano e lá para o continente africano, mais especificamente no final do século XVI, durante a Batalha de Anguilla, no território de Dembos, que era a fronteira do reino de Angola, ou seja, que é a Angola, né, com o reino do Congo, que era um monte de outros lugares, né? Inclusive eu tinha parte de Angola. Bom, por quê? Porque nessa batalha o que aconteceu? Houve uma invasão luso-angolana nessa região de Dembos para tomar o controle dessa região, e aí a princesa Aqualtune da dinastia dos Quinzala, que era filha do próprio Manicongo. Manicongo, para quem não sabe, é o título de rei do Reino do Congo, liderou 10.000 homens para defender a região dos invasores, e ela era uma grande guerreira, era uma líder extremamente experiente, mas infelizmente todo mundo o perde, né? E infelizmente a Aqualtune perdeu nessa batalha, foi capturada, levada como escrava, o pai foi decapitado, ela fez aquela travessia horrorosa no navio negreiro, o que inclusive era chamado também de navio tumbeiro, devido à quantidade de mortes devido à quantidade de tumbas que o navio era, né? Se quiser saber mais detalhes dessa viagem, eu tenho um vídeo meu lá no meu canal do YouTube, Papo com Grilo, e tem também no meu Instagram. O nome do vídeo vai ser uma coisa mais ou menos assim: a maré, tracinho, sobre as viagens dos navios negreiros. Vai ser mais ou menos uma coisa assim. O fato é que ela fez essa travessia horrorosa, e é uma travessia tão horrorosa, para vocês terem uma noção, o desespero da pessoa que em um desses navios e vai parar numa terra completamente estranha é tão grande que a Aqualtune
E ela tentou quando chegou aqui no Brasil, ela se jogou no mar para ir nadando de volta para a África, numa ação desesperada, né? Tamanho eram os horrores só no navio, porque aqui em terra era tão ruim quanto ou até pior, né? O fato é que ela chegou aqui no ano, deixa eu ver, de 1597, aqui quando eu digo aqui no Brasil, porque ela chegou lá em Recife, né, no porto de Recife. 1597 é uma época próxima à da fundação do Quilombo dos Palmares, né? Eu creio que que o Quilombo seja anterior a 1597, né? Deixa eu lembrar que sim. E lá em Recife ela foi vendida como o que deve ser o tipo mais humilhante, a forma mais humilhante que a escravidão assumiu. Ela foi vendida como uma escrava reprodutora. Uma escrava reprodutora, uma escrava reprodutora e um escravo reprodutor são escravos cuja única razão de existência, na perspectiva dos seus senhores, é de ter filhos. Então, com certeza, deve ser o tipo mais humilhante, deve ser a forma mais humilhante que a escravidão tomou no Brasil, né? Deve ser uma condição ainda pior do que, por exemplo, mucamas e outras escravas, né? Porque elas não existiam para ter filhos. Elas existiam para servir de diversas formas, mas não para ter filhos. Sabe por quê? Qual é a grande diferença? Porque quando você fala em servir de diversas formas, você pode até falar em servir sexualmente falando, como por exemplo no caso que a escrava Anastácia deveria ter sido mais que sendo uma pessoa digna, sendo uma pessoa digna, resistiu até o fim da vida, né? Apesar disso, isso ser uma coisa provavelmente muito humilhante, não significa que você seja obrigado a ter filhos. Quando você é obrigado a ter filhos, isso quer dizer que a pessoa é estuprada várias vezes até que ela engravide, né? Então, dentro da minha perspectiva, a Aqualtune foi escolhida para o pior tipo que a escravidão pôde assumir, né? E ela, sendo uma escrava reprodutora, foi estuprada, ficou grávida. E aí, enquanto estava na fazenda, que ficava perto lá de Porto Calvo, ou na capitania de Pernambuco, ela ficou sabendo do Quilombo dos Palmares, né? E no caso utilizo o Quilombo dos Palmares porque ela ficou sabendo de um quilombo, né? Não de um país. Um dia a Aqualtune, junto com um pequeno grupo, decidiu protestar contra a Casa Grande, estava lá protestando. E aí uns escravos que estavam passando foram vendo, pensaram, é isso mesmo, vocês estão certos, vou me juntar a vocês. E aí foi juntando um, mais outro. Aí quando viram, tinham bem umas 200 pessoas. E com tanta gente, a Aqualtune teve a ótima ideia de fugirem dali, né? Fugirem e irem para aquele tal de Quilombo dos Palmares. Ela chegou lá com essas 200 pessoas e, bom, ela provavelmente deve ter contado quem ela era, né? Como é que eles chegaram, enfim, essas coisas. E aí, a liderança daquele quilombo decidiu dar um mocambo para ela, já que ela era uma princesa, né? De uma família real e tudo mais. Tinha histórico de liderança, não apenas uma liderança política, mas uma liderança militar também, né? Era uma grande guerreira, coisa e tal. E então deram lá. Então ela pegou, fundou um mocambo, que é o mocambo Aqualtune, né?
e ficou lá morando no quilombo dela, no mocambo dela. E morou provavelmente. E aí ela se tornou uma das principais líderes do quilombo dos Palmares. Ela se tornou uma das principais lideranças de Angolajanga. E aí ela teve filhos, né? Ela teve nesse quilombo 2 filhos. Nesse país, 2 filhos, que no caso é Ganazona, que não é tão conhecido, e Gangazumba, que é bem mais conhecido, e uma filha que é bem menos conhecida que Ganazona, que no caso se chamava Sabina. Bom, aí Bom, enfim, eles cresceram, né? A Kaltune viveu de maneira tão pacífica quanto era possível, porque pacífica não ia ser mesmo, já que Angolajanga estava em guerra declarada contra todo o Império Português e contra todo o Império Holandês, né, que não se restringe apenas aqueles minúsculos países que são Portugal e os Países Baixos, né, mas sim todo um grande império ultramarino. Bom, e aí, né, ela foi envelhecendo e um dia, no ano de, deixa eu ver, mas no ano de 1677, mais especificamente no dia 21 de setembro de 1677, ela desapareceu da história. Porque o mocambo dela foi atacado por bandeirantes, ou como eram chamados na época, paulistas, incendiado, e ela não se sabe exatamente o que aconteceu com ela. De duas uma, ou ela fugiu para um outro mocambo e viveu até sua morte, que muito provavelmente não devia estar muito distante, já que ela tinha mais de 80 anos quando esse ataque aconteceu, ou ela morreu queimada naquele incêndio. Mas tem uma terceira versão que eu encontrei, que particularmente é a versão que eu mais gosto, onde os deuses transformaram a Kaltune numa guerreira imortal, o que luta até hoje em prol da causa negra, né? Essa versão particularmente é a que eu mais gosto, é a particularmente que eu irei defender, porque até de certa forma, como eu já disse, como eu procuro mostrar em todos esses vídeos, essa luta ainda não acabou e continua até hoje. Eu gosto de pensar, pelo menos, que nós temos uma vida após a morte. Então, eu acho uma perspectiva interessante de pensar que não só a Kaltune, mas todos esses outros grandes guerreiros que lutaram pela causa negra estão vivos até hoje e ainda lutam, né? Mas enfim, sim, deixa eu lembrar aqui, a Kaltune, sim, mas e agora? Eu falei que a história era repleta de racismo, né? E eu acho que essa condição de a Kaltune como escrava reprodutora já é uma condição racista, né? Porque ela não é vista como uma ser humana, porque ela tá longe de ser vista como uma ser humana, né? Tá vista apenas como uma incubadora. Ela está vista literalmente como uma incubadora, né? Que é uma condição ainda menor do que a condição que as pessoas pensam quando pensam na condição de um animal, né? Quer dizer, ela não era a condição dela não era nem de um animal, era de uma incubadora, que é uma coisa muito pior, né? E além disso, se você for procurar agora no Google Maps a Kaltune, você não encontra uma rua sequer, né? E ela, sem dúvidas, era para ser uma das personagens mais importantes e mais conhecidas da história do Brasil. Porque ela foi uma das maiores lideranças de Angolajanga. Graças a ela, Gangazumba conseguiu ser o rei de Palmares. E se não fosse por ela, já que ela é a avó do Zumbi dos Palmares,
nunca que Zumbi teria nascido, né? Então ela devia ser uma das pessoas mais importantes e conhecidas da história do Brasil, né? E não tem sequer uma rua, né? Bom, agora falando de outras lideranças desses tempos iniciais de Angola Janga, né? Temos a Cotirene, cujas únicas informações que eu tenho são as seguintes. Eu vou ler aqui. A Cotirene foi uma das primeiras mulheres de Palmares e teria sido uma das matriarcas do Quilombo, tão importante que em sua homenagem o Mocambo recebeu seu nome. Agora, revendo tudo que eu já li sobre os outros, né, concluí que, na verdade, ela não recebeu o Mocambo não recebeu o nome dela como uma homenagem. O Mocambo recebeu o nome dela porque ela devia governar o Mocambo, né? Como é o caso da maior parte dos outros Mocambos. Praticamente todos os Mocambos de Angola Janga tem o nome do líder que provavelmente fundou ele, como no caso de Alqualtune. No caso de um Mocambo que se chamava Zumbi, tem um outro que se chama, né, daquela lista que eu vi, tinha um outro que se chamava Dandara, tinha um outro chamado Andalactus, que eu já vou falar quem que é, enfim. Agora, um outro personagem que eu falei foi Ganazona. Ganazona, quem que era? Vou ler aqui todas as informações que eu encontrei sobre ele. Ganazona teria sido um grande guerreiro e teria comandado um dos principais Mocambos de Angola Janga. Pronto, tudo que eu consegui descobrir sobre Ganazona. Agora, Gangazumba, o outro filho de Aqualtune, muito mais conhecido, né? Bom, vamos falar dele. Não temos muitos fatos sobre a vida dele. Na verdade, na verdade, as coisas que a gente encontra sobre Gangazumba são as coisas relacionadas com a guerra e com as várias guerras que Angola Janga travava, né? Tanto para se defender quanto para atacar, especialmente para se defender. E também encontramos sobre o acordo de paz, a morte dele, enfim. O que acontece? Teve lá a invasão holandesa, os portugueses e os holandeses ficaram brigando, não tinham tempo de se concentrar no Quilombo dos Palmares, o Quilombo dos Palmares foi crescendo, aí, né, se tornou um país, né, não apenas um quilombo, né, e aí Gangazumba, em algum momento, mais especificamente, acredita-se que no período de 1645 a 1678 assumiu o poder, terminou lá a invasão holandesa, e aí os portugueses começaram a atacar Angola Janga, né? Na verdade, para vocês terem ideia, a partir de 1650 foram organizadas 25 tentativas de invasões pelos portugueses, e todas foram brilhantemente fracassadas, né? Bom, o fato então que Gangazumba, que foi um grande líder, que instituiu muitas coisas importantes em Angola Janga, inclusive encontrei dizendo que Gangazumba teria sido quem decretou que que os covardes durante as batalhas seriam mortos, né? Justamente para evitar que as pessoas decidissem se esconder no meio da batalha, né? Porque Angola Janga estava em guerra contra dois impérios ultramarinos diferentes, né? Gangazumba fez muitas coisas importantes, politicamente falando, economicamente falando e militarmente falando, né? E aí ele defendeu o Quilombo, o país dele até onde deu, mas é óbvio que começou a se tornar uma situação insustentável. Porque a gente está falando de um ovo contra... basicamente, olha, o que a gente está falando é basicamente o seguinte: um formigueiro contra uma pessoa de 2 metros. É uma coisa que... apesar das formigas serem super resistentes, super organizadas e defenderem com
Garras e dentes com certeza não é a expressão certa, mas enfim, não conheço uma expressão equivalente para formigas, né? Enfim, apesar delas defenderem com garras e dentes o seu lar, não existe como aguentar para sempre, né? Então, e Gangazumba sabia disso. Vendo que ia acabar perdendo, né? Ao receber no ano de 1678 uma proposta para um acordo de paz do Dom Pedro de Almeida, que era o governador da capitania de Pernambuco, ele logo foi negociar, né? Porque ele sabia que era insustentável. Já o Dom Pedro de Almeida devia estar olhando para a situação. Eu não tenho certeza porque eu não sou o Dom Pedro de Almeida, né? Então Dom Pedro de Almeida devia estar olhando lá para a situação e pensando que o povo estava pior que barata, tava pior que um ninho de barata, né? Uma coisa assim que parece impossível de matar, né? E aí o Dom Pedro de Almeida decidiu fazer um acordo de paz, até porque os gastos estavam muito altos, né? 25 expedições militares não é uma coisa barata, ainda mais porque os jangangolanos roubavam munições e armas, né? Então, estava realmente muito custoso. E aí o Dom Pedro de Almeida, o Gangazumba, foram lá, negociaram e acordaram o seguinte, que todos os que nasceram no Quilombo de Palmares, utilizo o Quilombo de Palmares porque foi acordado como Quilombo de Palmares, né? Todos que nascerem nesse quilombo, todos os palmarinos, né? Esse gentílico eu sei, seriam livres. Deixa eu ver o que mais aqui. Sim, todos os que aceitassem o acordo seriam retirados do quilombo e receberiam terras próprias. Mas um acordo significa não apenas dar, mas receber. Não significa apenas receber algo, mas também dar. Então, em troca dessas duas coisas, eles não poderiam mais abrigar escravos e todos os que se tornassem livres, que eles se tornassem também vassalos da coroa portuguesa. Isso aí parece uma maravilha, né? O problema é que quando ele fala que não poderiam mais abrigar escravos, não significa pegar os escravos que fugirem e entrarem para as terras deles, eles não vão mais poder abrigar, não. Significa as pessoas que não nasceram no Quilombo de Palmares deveriam voltar à condição de escravos. Então isso dividiu completamente a sociedade de Angola Janga. E aí culminaria numa rebelião, não é essa. Como é que fala? Ixi, esqueci. Numa conspiração contra Gangazumba que mataria ele envenenado, né? E bom, e aí Gangazumba morreu. Quem vai assumir? Todo mundo, provavelmente todo mundo já deve saber. O grande Zumbi dos Palmares. No caso, um outro governante que eu encontrei, um outro governante de Angola Janga, foi Andalactus. O que eu encontrei sobre ele foi o seguinte: Andalactus foi irmão de Zumbi, muito provável, e era o chefe do Mocambo Andalactus. Ok, então esse foi Andalactus. Sobre Dandara e Zumbi, eu lhes contarei no próximo vídeo. E no caso, se você percebeu o que foi cortado, porque provavelmente vai ficar óbvio que foi cortado, é porque eu comecei a falar de Dandara e Zumbi, mas me pediram para deixar para a próxima semana, né? Então deixei para a próxima semana. Deixa eu ver o que mais. Sim, não vai ser daqui uns 15 minutos, vai ser, já que eu vou cortar, então provavelmente vai ser tipo assim, daqui uma hora, porque o Movie Maker não é exatamente uma coisa muito rápida, né? Mas enfim, esse vídeo até amanhã vai estar disponível tanto no meu canal Papo com Grilo, quanto no meu Instagram. Agradeço quem compartilhar e creio que então por hoje seja só, pessoal. Deixo para a próxima semana.